Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia aqui do Educa PE. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma sexta-feira e assim, vocês já são meio que veteranos aqui no Educa PE. Né? Vocês, segundos anistas, vocês já me conhecem, sabe que dia de sexta-feira é dia de Biologia aqui no Educa PE, tá? E assim, eu sei que é uma sexta-feira especial, eu sei que é uma sexta-feira de Páscoa, mas Páscoa também é dia de se estudar, tá? Páscoa também é dia de se estudar. Então, se liga na aula de hoje, porque é uma continuação de microbiologia. E vocês que estão me acompanhando aí toda sexta-feira aqui no Educa PE, sabem que a gente começou a trabalhar microbiologia, a gente já falou de vírus, a gente já falou de composição de vírus, a gente estava trabalhando bactéria, aí eu falei de arquibactéria, de cianobactéria, da estrutura da bactéria, das reproduções da bactéria e da classificação das bactérias. Aí hoje a gente vai começar outro reino da microbiologia. Hoje é dia da gente falar sobre o reino protoctista, tá? Que é um reino que tem muita coisa engraçada com ele, porque os participantes desse reino meio que não tem nada a ver. São dois seres vivos assim que estão bem distantes assim, mas foram colocados no mesmo reino, fizeram um arranjo lá e botaram os caras no mesmo reino. Mas a gente não tem culpa, a gente tem que estudar desse jeito, beleza? Mas ó, lembrem que esses assuntos que a gente está falando aqui são assuntos que vai ajudar você, tanto na escola como no SSA2 da UPE, tá? E lembrem que vocês sabem que eu peguei muito no pé de vocês ano passado para todo mundo aqui fazer o SSA1, tá? O resultado do SSA1 saiu semana passada. Todo mundo tá com o resultado do seriado 1. E uma coisa que eu peço, tá? Não se assustem. Se você acha que o seu resultado não foi bom, não se assuste, porque assim, as notas do seriado 1 de vocês que fizeram ano passado caíram bastante, de maneira geral. Então, aquela sua nota que você acha que foi ruim, pode ser que ela não esteja ruim, tá? Ela foi mais baixa do que os outros anos. É um fato. Mas no que vocês estão brigando, nesse triênio que vocês estão fazendo, você ainda está muito na briga, tá? Então, eu preciso que vocês não se assustem com a nota do seriado 1, porque teve um monte de gente que veio falar comigo no Instagram. Andrei, eu tirei essa nota. Andrei, tá muito baixo. Andrei, foi muito baixo, eu vou desistir. Olha, não é para ninguém desistir. Porque as notas do seriado 1 que saíram na semana passada, que é exatamente a turma de vocês, ou o triênio de vocês, foi uma nota que caiu muito. Então, provavelmente, a nota do triênio de vocês vai ser muito mais baixa do que a dos outros anos. Então, você que está pensando que tirou uma nota baixa para um determinado curso, você tome cuidado que você pode estar muito na briga ainda, tá? E ainda você tem o seriado 2 e o seriado 3 para recuperar. Você tem esse ano para fazer essa nota subir e tem ano que vem para fazer a nota subir. E lembrem que é no seriado 3 que a gente tem a redação. Como a gente tem a redação, geralmente a gente faz a nota subir muito no seriado 3. Então, olha, não é para ninguém desistir, tá? Todo mundo aqui que fez o seriado 1, independente da nota, se foi boa ou se foi ruim, vai continuar fazendo o seriado 2. Porque, por incrível que pareça, tem gente que mesmo com nota boa, esquece de fazer o seriado 2 esse ano. Aí vocês me matam, monstro. Tem que fazer para terminar esse seriado. Porque é como se você tivesse jogando fora uma chance de entrar na UPE e deixando toda a obrigação para o Enem. Não deixem toda a obrigação para o Enem. Usem a chance do seriado, tá? Então, olhe, se você acha que se deu mal, você não se deu mal, tá? As notas do triênio de vocês foram mais baixas, de maneira geral, tá? Então, você está muito na briga ainda desse ano. Então, a gente vai se esforçar, a gente vai criar um pouquinho mais de juízo agora nesse resto de ano para fazer essa nota subir do seriado 2, tá? E é uma coisa que eu digo desde que começou esse ano. O Educa PE vai te ajudar tanto na escola como no seriado 2. Por exemplo, todos os assuntos que a gente está dando aqui de biologia são assuntos do seriado 2. Todos os assuntos são no seriado 2. Se você pegar essas aulas e começar a fazer exercício, tá? Se você usar exatamente os materiais da escola para exercitar com as aulas do Educa PE, eu tenho certeza que vocês vão aumentar muito a nota de vocês no final do ano, nesse seriado 2. Beleza? Então a gente não pode esquecer disso. E lembrem que a gente está numa continuação, tá? Então, ó, cabeça fria, juízo no lugar, porque não acabou não, viu? As notas foram mais baixas de maneira geral. De maneira geral, o triênio de vocês foram as notas mais baixas. Então, a gente não pode esquecer disso. Beleza? Tranquilo? Ronaldão, bota na tela aí meu quadro aí.
para eles começarem a trabalhar. Bora, vamos começar a trabalhar porque a gente vai fazer essas notas subirem. Ei, vocês vão passar no que vem. Ó, então eu queria que vocês colocassem aí, ó, mais um reino. Coloca aí, por favor. Reino protoctista. Ó, eu queria que vocês colocassem aí, por favor, reino protoctista. Aí lembrem, ô Andrei, mas esse reino não é o protista antigamente. Antigamente era chamado de protista, tá? Hoje em dia o termo técnico é protoctista, tá? Porque antigamente, daqui a pouco a gente vai falar disso mais, mas antigamente dentro desse reino, Ronaldo, me bota na tela aí, por favor, para eles me verem. Pronto, ó, antigamente, nesse reino a gente só tinha um tipo de ser vivo, que eram os protozoários. Aí quando nesse reino só era formado de protozoário, a gente só encontrava os protozoários, aí o reino era protoctista, tudo bonitinho. Mas a partir do momento, que as algas, olha para mim, as algas foram retiradas do reino planta, porque, olha, a alga não é planta. Quando elas foram retiradas do reino das plantas, elas ficaram sem reino. E como não criaram um reino para as algas, sabe o que fizeram? Pegaram a danada das algas, ó, e jogaram dentro do reino protista. Bota aí. Não, mas não tem nada a ver. Não interessa, bota aí. Ela vai ficar sem reino, né? Bota aí. Aí botaram as algas dentro do reino protista. Quando botaram as algas dentro do reino protista, o que era protista virou protoctista. Eles só mudaram um termo. Agora, claro, esse termo protista não caiu em desuso, tá? Esse reino protista não caiu em desuso. Tem muita gente que chama ainda. Ah, reino protista, ser protista, seres protistas. Não tem problema. Agora que você guarda essa informação no juízo, que o nome técnico não é protista, é protoctista. E foi para esse termo protoctista quando as algas saíram do reino plante, monstro, e foram colocadas dentro do reino protista. Aí virou protoctista, beleza? Ronaldão, bota na tela de novo aí meu quadro aí. Não se preocupe, daqui a pouco eu dou tempo para vocês tirarem print, tá? Aí vê o que vai acontecer. A primeira coisa que vocês vão ter que lembrar desse reino, ó, são as famosas características gerais. São as famosas, ó, características gerais. Pelo amor de Deus, lembrando que eu não estou especificando se é protozoário ou alga, tá? Eu não estou especificando. É geral. Se é geral é porque vai estar tudo. Vai estar protozoário e alga dentro disso aí. Então, assim, quando a gente trabalha com as características gerais, a primeira característica você vai dizer assim, ó, que aqui eu tenho seres, ó, unicelulares. Eu tenho seres unicelulares, ó, ou multicelulares. Ou multicelulares. Você pode dizer assim, Andrei, como assim unicelular ou multicelular? Olha, você vai ter protista que só tem uma célula. Como você vai ter protista que tem várias células. Lembre que quando você diz que o cara é uni, pelo amor de Deus, se o cara é unicelular, é porque o cara só tem uma célula. E se o cara é multicelular, é porque o cara tem várias células. Agora, olhe, escuta o que eu estou dizendo. Eu, Andrei, não estou dizendo... Ronaldo, me bota na tela aí, por favor, para eles olharem para mim. Vê. Eu não estou dizendo que protozoário é multicelular, tá? Porque, assim, tem uns monstros que saem dessa aula e vai na escola e dizem assim, não, Andrei disse lá no Educa PE que protozoário é multicelular. Ei, menino, eu não disse isso não, viu? Ô, miséria, eu não disse isso não. Tu tem que lembrar, veja, tu tem que lembrar que eu estou fazendo as características gerais do reino protoctista. Eu não estou especificando o participante. Eu estou dizendo que dentro desse reino vai ter gente que é uni e multi. Tem gente que só tem uma célula, como os protozoários. Mas tem gente que tem várias células, como algumas algas. Não é porque eu estou dizendo que é multi que é protozoário, pelo amor de Deus. Eu não estou especificando, eu não estou dizendo que é protozoário nem alga. É uma coisa geral, beleza? Ronaldão, bota meu quadro aí de novo, por favor. Pronto. Aí, assim, depois de você ter essa coisa de ser uni e multi, lembrem que esses caras, ó, todos são eucariontes. Lembrem que a gente falou muito isso aqui no primeiro ano, que toda vez que você diz que o ser vivo é eucarionte, é porque ele tem um núcleo organizado. É porque a célulazinha vai ter um núcleo organizado com uma membrana chamada de carioteca. Então lembrem que toda vez que o cara é eucarionte,
lembrem que o núcleo é organizado por uma membrana chamada de carioteca. Você vai ter uma membranazinha chamada de carioteca, tá? Outra coisa que vocês não podem esquecer desses caras. Lembrem que aqui, ó, você vai ter seres autótrofos. Eu vou ter seres autótrofos ou heterótrofos. Eu tenho autótrofos ou heterótrofos. Aí vamos por parte. André, eu não lembro o que é autótrofo e eu não lembro o que é heterótrofo. Então, olha para mim, monstro. Vê. Sempre que você pegar o cara que é autótrofo, é porque esse cara aqui ele é produtor. Ou seja, ele produz a sua comida. Ele não depende de ninguém. Ele produz a sua comida. Ele não depende de ninguém. E se você diz que ele é heterótrofo, é porque o cara é consumidor. Ecologicamente, ele não consegue produzir a sua comida. Ecologicamente, ele não consegue produzir sua comida. Então, ele depende de alguém. Ele vai ter que buscar o seu alimento, tá? Cuidado com isso. Então, pode ser autótrofo ou heterótrofo. Agora é aquela história, tá? Eu não estou dizendo que alga é heterótrofa, como eu também não estou dizendo que protozoário é autótrofo. Eu estou generalizando. Eu ainda não especifiquei quem é quem. Beleza? Outra coisa que a gente vai trabalhar com esses caras aqui, ó, lembrem que esses caras, eles são encontrados. Lembrem que os protoctistas, ó, eles são encontrados em ambientes, ó, em ambientes, se liga, tá? Em ambientes terrestres, ó, terrestres úmidos e aquáticos. Agora, claro, o ambiente que você mais encontra ser protoctista é o ambiente aquático. Agora, olha, só não me arrumem dizendo que terra seca tem protista, tá? Ah, não, André, eu fui lá no sertão. Eu moro aqui no sertão de Pernambuco. Tá um sol de rachar. Aí eu tava andando lá, chutando a terra, chutei um protista. Não. Chutou não, monstro. Você não vai encontrar alga em terra seca. Como também você não vai encontrar protozoário em terra seca. Tá? O máximo a terra úmida. O máximo ambiente úmido. Agora, preferencialmente, esses caras são encontrados em ambientes aquáticos. Preferencialmente em ambientes aquáticos, tá? E assim, a última característica geral, eu queria que vocês colocassem aí sobre esse reino, ó, que esses seres, ó, eles realizam, se liga, eles realizam relações, ó, eles realizam relações ecológicas, interespecíficas. Ó, interespecíficas. Aí vamos lá. Andrei, eu não sei o que é uma relação ecológica interespecífica. Sempre que você pegar uma relação ecológica interespecífica, essa relação é aquela relação em que você vai dizer que um protoctista pode se relacionar com outro ser vivo que não é protoctista. Ou seja, quando você diz que uma relação é interespecífica, essa relação vai acontecer entre seres diferentes. Então, os protoctistas, eles podem se relacionar com seres diferentes. Aí, toda vez que eles se relacionam com seres diferentes, você vai dizer que essas relações são interespecíficas. E assim, olhe, essas relações ainda podem ser assim. Você vai ter essas relações, ó, sendo relações positivas e relações sendo negativas. Tá? Ronaldão, bota na tela aqui. Me bota na tela aqui para eles me verem. Ó, é o seguinte. Você vai ter relação que vai ser positiva. E você vai ter relação que é negativa. Você pode dizer assim, tá, Andrei? Interespecífica eu até aprendi. Mas o que é uma interespecífica positiva e o que é uma interespecífica negativa? Ei, monstro. Toda vez que tu tem uma relação interespecífica positiva, é porque os caras, mesmo sendo diferentes, eles vão se relacionar, veja, eles vão se relacionar, mas eles não provocam prejuízo para ninguém. Veja, os caras são diferentes, eles vão se relacionar, mas ninguém é prejudicado. Ninguém é prejudicado. Relação positiva é isso.
Relação positiva é aquela que seres vão se relacionar e ninguém é prejudicado. Ah, Andrei, obrigatoriamente tem que ter benefício? Não. A obrigatoriedade é que ninguém pode perder, tá? Mas também eu posso ter relações interespecíficas negativas. Eu posso ter relações interespecíficas negativas, que é aquela em que os caras diferentes, eles vão se relacionar e alguém vai perder. André, mas ele não perdeu muito, não. Não interessa. Ele pode perder um tiquinho. Mas se perder, não é mais positiva, é negativa. E os seres protoctistas, eles podem fazer isso, tá? Os seres protoctistas, ó, eles podem se relacionar com outros seres, e se relacionando com outros seres, se houver prejuízo, vai ser relação negativa. A gente não pode esquecer disso. Então, eu tenho relação que é positiva e eu tenho relação que é negativa. A gente não pode esquecer desse detalhe, tá? Ronaldão, bota na tela aí para eles tirarem um print. Pronto. Aí agora vocês têm 5 segundos. 5 segundos para tirar um print desse quadro, tá? As características gerais. O comecinho, bora. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Foi. Vou passar, viu? Ó. Vou passar essa parte. Depois dessa coisa do reino protoctista, dessas características, vamos começar a ver os participantes. Olhe, vamos começar a trabalhar com os participantes desse reino. Coloca aí, viu, menino? Os participantes. Vamos começar com os participantes. Aí você vai dizer assim, André, tu vai começar com qual? Veja, eu vou começar com quase o cara que eu considero o dono do reino. O primeiro participante que a gente vai ter aqui, olhe, o primeiro participante desse reino vai ser o que nós chamamos de protozoários. Vai ser o que nós chamamos de protozoários. O primeiro participante desse reino são os protozoários, tá? É tanto que quando a gente fala de reino protoctista, de cara, a gente lembra logo de protozoário. Aí você pode dizer assim, Andrei, dentro das características gerais, quais são as características específicas? Aí veja, quando a gente trabalha especificamente com o protozoário, aí você vai dizer que o protozoário é assim, ó, só protozoário. Todo protozoário é eucarionte, claro, como qualquer protoctista. Todo protozoário tem um núcleo definido, todo. Mas todo protozoário vai ser unicelular. Todo protozoário é unicelular, pelo amor de Deus, tá? Não existe protozoário multi. Não existe protozoário multicelular. Todo protozoário só tem uma célula. Todo protozoário só tem uma célula. E um detalhe, tá? Além dele só ter uma célula, todo protozoário, você vai dizer que é heterótrofo. Todo protozoário é heterótrofo, ou seja, todo protozoário é consumidor. Todo protozoário é consumidor. Pelo amor de Deus, não existe protozoário produtor. Todo protozoário é heterótrofo. André, mas ele só tem uma célula. Não interessa. Ele pode só ter meia célula. Meia. Ele pode ter só meio de célula. Meio. Mas ele vai ser consumidor. Então, ele mesmo sendo um cara unicelular, ele vai ter só, ele só consome, ele não produz nada. Então, especificamente falando, quando a gente trabalha com protozoário, você vai dizer assim, todo protozoário é eucarionte, unicelular e heterótrofo. Todo protozoário é eucarionte, unicelular e heterótrofo. E um detalhe, viu? Eu só vou ter que saber isso, vai nada? A gente já vai aproveitar aqui, já vou aproveitar esse quadro todo e já vou botar assim, a classificação dos protozoários. Eu duvido tu errar isso em vestibular nenhum. A classificação dos protozoários. E aí eu já vou adiantando, tá? Quando você... Andrei, tem algum critério para eu classificar esses caras? Tem, monstro. O critério que a gente vai usar para classificar os protozoários, se liga, vai ser quanto, quanto a locomoção. Vai ser quanto a locomoção do protozoário. Aí veja, quando a gente classifica quanto a locomoção, os protozoários vão ser classificados em 4 grupos. 4. Vamos com calma para tu não errar isso em lugar nenhum. O primeiro grupo de protozoários
são os protozoários que nós vamos classificar como sarcodíneos. Vê, o segundo grupo de protozoários são os protozoários que são chamados de flagelados. São os protozoários flagelados. O terceiro grupo de protozoário são os protozoários que nós vamos chamar de ciliados. E o quarto grupo de protozoário vai ser os protozoários que nós vamos chamar assim, ó. Vê, esporozoários. Então, assim, os quatro grupos de protozoário, quanto à forma de locomoção, sarcodíneo, flagelado, ciliado e esporozoário. Aí você vai dizer assim, tá, e qual é a forma de locomoção? Tu só dissesse os nomes. Agora, menino, calma. Não te emociona não, monstro. É assim, ó, vê. Toda vez que o cara for um protozoário sarcodíneo, você vai dizer que ele se locomove, ó, por pseudópodes. E vocês viram no primeiro ano que esses pseudópodes, ele é uma deformação na célula que forma tipo aqueles falsos pés. A célula vai se deformar, forma os falsos pés e você vai ter. Geralmente, quando eles mostram para vocês um pseudópode, ó, ele vai botar assim, a célulazinha, ó, aí bota a célulazinha deformada, ó, para mostrar a vocês que essa deformaçãozinha aqui, ó, deixa eu botar aqui, essas deformaçõezinhas aqui, ó, são exatamente os pseudópodes. Então, toda vez que o protozoário ele se deforma e forma o pseudópode, vocês tomem cuidado que isso aí vai garantir que esse cara ele é um sarcodíneo. Todo protozoário sarcodíneo é pseudópode, tá? Aí depois os outros são mais fáceis, porque assim, ó, depois eu tenho um flagelado. O flagelado é aquele que se locomove por flagelo. E pelo amor de Deus, tá? O flagelo é aquele rabinho. Quando o protozoário tem um rabinho, é o flagelo. Se ele se locomove por flagelo, ele é flagelado. Como também o ciliado, ó, ele é aquele cara que se locomove por cílios. Aí você vai ter a célulazinha, ó. A gente tem a célulazinha e essa célulazinha vai ser cheia de como se fossem os cabelinhos. Essas estruturas são os cílios. Aí você chama de ciliado. E por último, eu tenho o esporozoário. Aí você vai dizer, tá, e qual é a forma do esporozoário? Olhe, o esporozoário, na verdade, ele não apresenta, ó, ele não apresenta estrutura de locomoção. Ele não apresenta, ó, estrutura de locomoção. Toma cuidado com isso. E a partir do momento que ele não apresenta a estrutura de locomoção, significa que ele sempre vai depender dos fluidos corporais do hospedeiro, tá? Ronaldão, me bota na tela aí. Então, olhe, sempre que você trabalhar com esse cara que é esporozoário, o protozoário esporozoário ele não tem estrutura celular de locomoção. Então, como ele não tem estrutura de locomoção, ele sempre vai depender dos fluidos do hospedeiro. Aí você pode dizer assim, Andrei, essa palavra hospedeiro eu já escutei. Já, menino. Hospedeiro é porque o cara é parasita. Todo esporozoário é parasita. Todo protozoário esporozoário é parasita, porque ele vai depender de estar dentro do corpo de alguém para poder se mexer. Tranquilo? Então, isso aí é a classificação dos protozoários, beleza? E olha, com isso, a gente fecha mais uma aula aqui. Lembrando que o reino protoctista não terminou, tá? Na próxima sexta, a gente vai falar sobre as algas, tá? E eu ainda tenho que mostrar a vocês, a reprodução dos protozoários, porque assim, a gente parou na classificação, mas tomem cuidado que a gente vai ter a reprodução dos protozoários. Eu tenho que mostrar a vocês que o protozoário ele se reproduz de forma assexuada, mas o protozoário tem forma sexuada. Aí depois que eu mostrar a forma assexuada e sexuada, aí a gente vai ter que falar as características das algas, a classificação das algas, e a gente também vai ter que falar um pouquinho sobre reprodução de algas, tá? Mas com isso a gente vai parar por aqui. Mas na próxima sexta-feira a gente continua, tá? E olha, eu quero agradecer, agora sextou para vocês, sextou da biologia. Eu sei que é uma sexta-feira diferente, então eu quero desejar para vocês um ótimo final de semana de Páscoa,
tá? Se cuidem e na próxima semana a gente tem um encontro marcado aqui novamente no EducaPE. Beleza? Tranquilo? Ei, monstrinho, beijo pra vocês, viu? Valeu!